Olá, bom dia. A sessão do Congresso Nacional de promulgação do texto principal da reforma da Previdência está marcada para daqui a pouco, às 10 horas, horário de Brasília. As novas regras devem ter efeito nos contra-cheques a partir de março do ano que vem. A PEC ainda precisa ser publicada no Diário Oficial da União para entrar em vigor, o que pode acontecer ainda hoje. As novas regras entram em vigor a partir da publicação, exceto a que trata das mudanças nas alíquotas de contribuição dos trabalhadores, que passam a valer a partir do dia 1º de março, como previsto no texto da emenda constitucional. A partir dessa data, as novas contribuições vão ser feitas de forma escalonada. Na iniciativa privada, as alíquotas efetivas, que é o percentual médio sobre todo o salário, variam entre 7,5% e 11,5%. Para os servidores públicos, as alíquotas efetivas ficam entre 7,5% a quase 17% no caso dos funcionários públicos que recebem até o teto remuneratório de R$ 39.200. As outras alterações passam a valer automaticamente com a publicação. É o caso da idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. No caso dos trabalhadores rurais, a idade é de 60 e 55 anos, respectivamente. Já para professores, as idades são de 60 anos e 57 anos. E para os policiais da União, os federais, legislativos, ferroviários e rodoviários federais, os civis do Distrito Federal e os agentes penitenciários e socioeducativos, a idade é igual para homens e mulheres, 55 anos. O tempo mínimo de contribuição para trabalhadores do setor privado e público é outra medida prevista. No setor privado, esse tempo vai ser de 15 anos para mulheres e 20 anos para homens. Mas os homens que já estão no mercado de trabalho, o tempo é de 15 anos. No funcionalismo público, o tempo é de 25 anos para homens e mulheres. Já a chamada PEC paralela da Previdência, já aprovada em primeiro turno, deve ser concluída hoje pelo Senado. Foram apresentados 4 destaques de bancadas partidárias e a repórter Isabela Dutra traz mais informações sobre eles para nós. Bom dia, Isabela. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. A votação da PEC paralela foi suspensa na semana passada e ficou para hoje a análise dos 4 destaques de bancada. Destaques são trechos do texto que senadores ou bancadas pedem para votar em separado. Os 4 destaques de hoje são: o destaque do PT garante, no caso de aposentadoria por invalidez permanente, o valor de 100% da média de contribuições. A PEC principal só garante esse valor integral em caso de acidente de trabalho ou de doença profissional. O segundo destaque é da Rede e inclui na reforma da Previdência regras de transição para o cálculo de aposentadorias. A ideia é fazer com que a transição seja mais suave e atenue um pouco a perda nessa mudança de cálculo do benefício. O terceiro destaque é do PSDB e garante o abono permanência para os servidores públicos que já tenham esse direito adquirido antes da reforma. O último destaque é do PROS e tira da reforma da Previdência a idade mínima para a aposentadoria especial de trabalhadores expostos a agentes nocivos. O texto principal da PEC paralela foi aprovado na quarta-feira passada por 56 votos a favor e 11 contra. Agora, esse texto vai passar depois da votação de hoje, ele vai passar por mais 3 sessões de discussão e em seguida será votado em segundo turno para depois, então, ser enviado à Câmara dos Deputados, claro, se aprovado, aqui no Senado. A principal mudança da PEC paralela é a possibilidade de inclusão de estados e municípios nas novas regras. O texto também prevê regras diferenciadas para servidores da área de segurança pública e traz a possibilidade de criação do benefício universal infantil, que deverá ser criado depois por lei e concentra recursos nas famílias mais pobres e na primeira infância. É isso, Tiago. Obrigado pelas informações, Isabela. E nessa segunda-feira, a PEC paralela e as mudanças previdenciárias em geral foram debatidas em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Esta advogada denunciou o que chama de confisco para os servidores públicos e famílias, possibilidade trazida pela reforma da Previdência. Se pegarmos, senador Paim, a contribuição com alíquotas, que já chegam a 22%, no texto da PEC 06, somarmos essa contribuição já exacerbada
ao imposto de renda de 27,5% e ainda alíquotas extraordinárias, estamos sem dúvida falando de confisco, vedado pela Constituição Federal no seu artigo 150. Não pode haver uma tributação que alcance 50% da propriedade privada. E quando falamos de propriedade privada, falamos também da subsistência das famílias. Outro prejuízo denunciado: juízes de primeiro grau podem ficar impedidos de julgar causas de grande impacto para a União, estados ou municípios. É um verdadeiro jabuti legislativo, que é a criação do incidente de prevenção de litigiosidade, que é um instrumento para impedir que os juízes de primeiro grau julguem causas contra o ente público, desde que presente relevante efeito multiplicador das demandas judiciais. Isso quer dizer que aquelas ações judiciais que são ajuizadas em primeiro grau poderão ser avocadas pelo Tribunal Regional ou pelo Superior Tribunal de Justiça, ou até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal. Corremos o risco dos argumentos do governo serem recebidos com muito mais força do que os argumentos dos segurados ou dos cidadãos, porque não está restrito a debates previdenciários. A PEC 133 fala qualquer demanda de direito público. Então, a gente tem ali, talvez a cidadania vai ficar muito carente de representação nesse debate. Os debatedores também criticaram a retirada de aspectos constitucionais referentes à Previdência e a falta de sensibilidade quanto ao peso dos benefícios previdenciários para famílias de baixa renda e para a economia dos pequenos municípios. A Previdência Social, ela é a força motora dos municípios. Constato a realidade das cidades do interior nos dias de pagamento da Previdência Social. É uma verdadeira revolução. O município fica agitado, a cidade arrecada muito mais, desde o homem que trabalha na moto, no táxi, ao supermercado e à farmácia. Agita a cidade, cresce o volume de negócios, o comércio cresce, o faturamento do comércio local, de uma maneira geral, cresce em torno de 40% a 50% a mais. Ela não reformou nada, ela só trouxe uma coisa: desconstitucionalizou as regras. Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal de só permitir a prisão após esgotado todos os recursos, Câmara e Senado discutem propostas de emenda à Constituição que restabelecem a prisão após condenação em segunda instância. A proposta da Câmara, que está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça há mais de 2 meses, deve ser votada esta semana. O acordo na comissão foi de que os deputados esperariam a decisão do Supremo para votar a proposta. Aqui no Senado, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, disse que vai incluir na pauta da próxima reunião da CCJ, na semana que vem, a PEC que permite a prisão após a condenação em segunda instância. A proposta do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, altera o artigo 93 da Constituição Federal para deixar claro que a condenação por órgãos colegiados deve ser executada imediatamente, mesmo que ainda caibam eventuais recursos. Com essa PEC, nós teremos segurança jurídica. Vai estar na Constituição que a prisão começa a ser cumprida, que a pena começa a ser cumprida a partir do julgamento por órgão colegiado, ou seja, a partir de segunda instância. E o Senado vai dar uma mensagem ao Brasil mostrando que nós não compactuamos com a impunidade, que o Brasil não pode voltar a ser o único país do mundo onde criminoso de colarinho branco recorre ad infinito na justiça e jamais vai para a cadeia. A relatora é a senadora juíza Selma, que apresentou parecer favorável à proposta. A Comissão de Assuntos Econômicos vai fazer hoje uma reunião conjunta com a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Na pauta está o projeto de lei que regulamenta a compra de terras no Brasil por pessoa física ou jurídica estrangeira. O texto do senador Irajá determina novas condições para aquisição, posse e arrendamento. De acordo com o parlamentar, a proposta não interfere na soberania nacional. O projeto tem relatório favorável com emendas do senador Rodrigo Pacheco. Se for aprovada na reunião conjunta pelas duas comissões, o projeto vai seguir para análise final na Comissão de Constituição e Justiça. Após a reunião conjunta, a Comissão de Assuntos Econômicos passa a discutir os outros itens que estão na pauta. São 14 temas, entre eles o PL que restringe o financiamento do BNDES no exterior e o projeto de lei complementar que
que escolhe a nomeação e demissão do presidente e diretores do Banco Central. E está na pauta de hoje da Comissão de Relações Exteriores, projeto que prevê o uso da base aérea de Alcântara, no Maranhão, pelos Estados Unidos. O acordo foi assinado em março deste ano, após 2 décadas de negociação. A base aérea de Alcântara, utilizada no lançamento de satélites para o espaço, tem uma localização privilegiada, próxima da linha do Equador. Esse atrativo resultou em um acordo entre Brasil e Estados Unidos para salvaguardas tecnológicas. O acordo deve ser votado na Comissão de Relações Exteriores. O texto, que autoriza o uso do espaço aéreo brasileiro por outro país, divide a opinião dos parlamentares. Nós temos algumas correntes que defendem uma certa restrição na tabulação desse acordo e outras que são francamente favoráveis. E todas as vezes em que se tem posições contrárias, se gera um debate. Nós esperamos que esse debate possa ser no mais alto nível e que o nosso país, o Brasil, possa colher dividendos desse acordo a ser tabulado. Confira agora a agenda das outras comissões que se reúnem na manhã desta terça-feira. Vamos ver aqui no telão. Às 9 horas, a Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública para discutir a sociedade e a política, desafios para representar mais e melhor. Uma ideia em debate é a criação do Dia Nacional da Educação Legislativa. Também às 9 horas, outra audiência pública, dessa vez na Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Ela vai discutir os riscos da atuação das mulheres que são oficiais de justiça. Às 11 horas da manhã, a Comissão de Educação faz reunião para examinar projetos. Um deles é o que proíbe o uso e criminaliza a venda de bebidas alcoólicas no interior de estádios esportivos. A proposta também agrava a pena para quem promove tumulto em eventos esportivos. Nesta semana, o Brasil vai sediar a 11ª Cúpula dos BRICS. Chefes de Estado que integram o grupo vão ser recebidos pelo colega brasileiro para debater política e economia. Para desenvolver o assunto, o Senado promoveu, na semana passada, um seminário sobre os riscos e as oportunidades das relações entre os países do BRICS. O BRICS é um grupo formado por 5 grandes países emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que juntos representam cerca de 42% da população, 23% do PIB, 30% do território e 18% do comércio mundial. A participação do Brasil no bloco foi tema de debate promovido pelo Senado. É muito importante que nós tenhamos debates e discussões com pessoas tanto do Senado quanto de fora do Senado para que nos ajudem a entender melhor este processo, a entender melhor para onde o Brasil pode caminhar com mais êxito dentro desse mar onde a gente está navegando com os BRICS. Apesar das diferenças político-ideológicas entre os países, participantes do debate defenderam a importância do BRICS. Desde a construção do BRICS, o que se buscou efetivamente? Crescimento econômico, integração, inovação tecnológica, aumento de tecnologia, atividade industrial. Todos os países envolvidos hoje no BRICS que integram o bloco, eles trazem consigo o desejo realmente de crescimento econômico. É de extrema importância fortalecer os laços que já temos com os países do BRICS. Soraya Tronic destacou que a abertura de mercado é a solução para a economia brasileira e citou a China como um exemplo a ser seguido. Por incrível que pareça, no ano passado, eles comemoraram 40 anos de abertura de mercado. Portanto, 41 anos atrás, eles fizeram um projeto de Estado e não um projeto de governo e cumpriram e avançaram, enquanto nós temos que correr atrás hoje. Para esse especialista, as divergências devem ser deixadas de lado para que bons negócios sejam concretizados. Os chineses estão presentes no mundo inteiro comercializando mesmo pequenas quantidades, o que o Brasil nunca conseguiu fazer porque nossos custos são muito elevados. Na medida em que o ambiente econômico melhora, pequenos empreendedores vão poder levar produtos brasileiros em pequenas quantidades
para outros mercados e não estar dependente apenas de fazer grandes negócios que viabilizam. Por que viabilizam? Porque superam as deficiências que nós temos. O encontro promovido pelo Senado acontece há poucos dias da reunião da cúpula dos BRICS, que será sediada em Brasília pela segunda vez nos próximos dias 13 e 14 no Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores. A reunião abordará temas como a cooperação tecnológica entre os países, saúde e crise na Venezuela. O Jornal do Senado publica hoje uma reportagem especial sobre o uso da maconha na fabricação de medicamentos. Mais informações com a jornalista Fernanda Vidigal. O especial Cidadania vai mostrar que os remédios à base de cannabis voltaram ao centro dos debates no país. Senadores acabam de aceitar uma sugestão apresentada por uma ONG que libera o cultivo da planta exclusivamente para a produção de medicamentos e a realização de pesquisas científicas. A sugestão virou projeto de lei e agora será votada no Senado. Já a Anvisa está prestes a votar resoluções que regulamentam o plantio por empresas farmacêuticas e o registro dos remédios. Nenhuma das propostas permite o uso recreativo da maconha ou plantio individual da cannabis, práticas consideradas crimes. A reportagem de Ricardo Westin explica que a regulamentação da cannabis medicinal é um tema controverso. Os defensores dizem que já há evidências suficientes a respeito da segurança dos remédios e que os doentes não podem mais esperar. Já os críticos se dividem entre os que afirmam que os estudos sobre a segurança não são conclusivos e os que creem que a disseminação dos remédios seria o primeiro passo para a legalização da maconha. Veja a reportagem completa no especial Cidadania que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira. A versão digital pode ser lida em senado.leg.br/jornal. E ainda sobre esse tema, tramita aqui no Senado um projeto para que o SUS forneça medicamento à base de canabidiol, que é uma substância retirada da planta da maconha. Segundo o autor da matéria, o senador Eduardo Girão, o canabidiol não tem ação psicoativa e pode auxiliar no tratamento de algumas doenças. Ele acredita que, se o projeto dele for aprovado, pacientes vão se beneficiar sem que haja brechas para facilitar o uso recreativo da maconha. Senadora, a regulamentação do uso medicinal da maconha e do cânhamo é um debate amplo, já está presente no Senado há alguns anos. Por que o senhor achou necessário legislar sobre esse aspecto específico, o fornecimento apenas do canabidiol pelo SUS? Muito bom. Para que avance o que é certo. Famílias estão necessitadas, a partir de crianças e adolescentes que têm problemas de epilepsia refratária, do CBD. Então, não tem por que a gente ficar debatendo muito esse assunto se a solução é simples. A solução é se encontrar esse medicamento e fornecer de forma gratuita para essas famílias, que são em torno de 200 a 300 famílias cadastradas. Então, é um debate que já tem desde 2014 aqui na Casa, aqui no Senado. Eu, como ativista, participei desse debate no Senado em 2014. E acredito que é um assunto. O senhor vinha nas audiências públicas, vinha nas senador? audiências, várias audiências públicas que foram feitas aqui, conversamos com famílias também, mas ao mesmo tempo a gente observou o que está por trás de alguns outros ativistas. Respeito quem pensa diferente, mas eu vejo que tem um objetivo que desvirtua o atendimento dessas famílias, que é um objetivo que visa a maconha recreativa como o fim e o meio, utilizando dor de crianças, dor de famílias. Isso ficou claro para mim desde 2014 em audiências públicas. Eu mergulhei, estudei esse assunto, viajei em países e estou aqui hoje para combater o bom combate, que se faça o bem, mas sem permitir o mal, que é o cultivo da maconha, né? Porque não tem como se controlar, não tem como se fiscalizar, e isso para debandar para problema de saúde com óleo é muito grande, e com a maconha recreativa, aquela maconha fumada, que é um desastre, que causa problema de insegurança, que potencializa a esquizofrenia,
que causa problemas de tráfico de droga, que não vai resolver nada disso, muito pelo contrário, vai aumentar todos os problemas que o cigarro tem, a maconha 8 vezes pior. Senador, o senhor, quando participava das audiências públicas como ativista, o senhor já tinha essa percepção da necessidade de que o Serviço Público de Saúde fornecesse o canabidiol ou o senhor mudou de opinião de lá para cá? Olha, foi um aprendizado, a gente foi... O senhor era contra a liberação de qualquer substância derivada da maconha? Era contra. Em primeiro lugar, não existe maconha medicinal, né? Isso é um tema que foi utilizado por boa parte aí dos ativistas para confundir. E isso foi revelado num vídeo que está gratuito no YouTube, que ativistas pró-maconha esqueceram de apagar, um hangout, que mostra as conspirações que se tem para legalizar a maconha no Brasil, para se liberar. Então, quem quiser pesquisar sobre esse assunto, vai lá no YouTube, que você vai ver uma denúncia que foi feita pelo senador Magno Malta, aqui, que está na Polícia Federal, que mostra a estratégia para se liberar a maconha no Brasil, que usa dor de pessoas. Nós estamos aqui para separar o joio do trigo. Tem famílias que precisam? Precisam. Então essas a gente tem que fornecer de graça, rapidamente, o CBD. Eu quero só... Mas o senhor descobriu isso ao longo desses anos? Ao longo dos debates, das audiências públicas, viajando países, estudando, ouvindo o Conselho Federal de Medicina, ouvindo a Associação Brasileira de Psiquiatria, que reúne mais de 8 mil médicos no Brasil, e a gente viu que um lado você pode agilizar, mas outro você tem que ter muito cuidado para não entrar na... Mas ainda não é consenso, não é, senador? Mesmo entre os próprios médicos. Existe confusão. Os médicos é consenso. O Conselho Federal de Medicina, né, é totalmente contra. Assim como a Associação Brasileira de Psiquiatria. É contra a liberação do canabidiol para uso medicinal? É contra o THC. O THC, a maconha tem 500 substâncias, né? Dessas 540 já foram identificadas, né? Fitoquímicos. Pronto, muito bem. Dessas 540 substâncias, uma delas, trabalhada em laboratório, certo? De forma sintética, se gera esse aqui, que é o CBD. Não sei se a câmera dá para mostrar. Cabe na palma da mão, né? Isso é um extrato que é trabalhado em laboratório. Esse sim tem evidência científica que ajuda a diminuir as convulsões de crianças. Isso já é... Em casos de epilepsia refratária, que não reage a nenhum outro medicamento, né? Exatamente. Isso aqui resolve. E é isso que a gente está querendo agilizar. Eu queria que todos esses ativistas que querem liberar o plantio, o cultivo da maconha, que eles nos ajudassem a liberar isso aqui, através do nosso projeto de lei, que é o projeto de lei número 5158 de 2019, que visa obrigar o SUS a fornecer para essas famílias esse medicamento. Agora, é importante que se diga que, só para fazer uma comparação para as pessoas entenderem, né, o captopril é um medicamento trabalhado em laboratório também, que ajuda a hipertensão, né, controla a hipertensão. E ele já tem um derivado? O derivado, olha, ele vem do veneno da jararaca, da cobra jararaca. Trabalhado em laboratório, ele consegue fazer isso sob fiscalização e é um remédio popular no Brasil. Então, é a mesma situação da maconha. Ou seja, a maconha, ela é uma planta que ela tem muito mais problema do que solução. Então, ela pode causar dependência química, ela pode causar evasão escolar, ela pode causar muitas situações. Agora, trabalhada em laboratório, ou seja, não precisa cultivar, não precisa plantar, ela consegue um resultado desse. Esse medicamento aqui é americano, é dos Estados Unidos, que é importado para o Brasil. Mas existe já no Paraná uma indústria que já está bem avançada e que vai produzir em território nacional de forma sintética, sem a necessidade do cultivo. Senador, uma emenda apresentada pela senadora Mara Gabrilli ao seu projeto altera a proposta para que sejam fornecidos medicamentos à base de cannabis e seus derivados e análogos sintéticos, né? Na justificativa da emenda, a senadora diz que não há justificativa científica para que haja essa limitação que o senhor propõe, que é fornecer medicamentos
medicamentos apenas à base de canabidiol, um único dos derivados da maconha. Como é que o senhor avalia a questão? Eu avalio justamente na área científica. Né? Ela tem um posicionamento, eu respeito o posicionamento da senadora Mara, que eu tenho muito apreço, mas a ciência diz outra coisa. Inclusive, eu levei para a Anvisa, a semana passada, um carrinho cheio de pesquisas do mundo inteiro, mostrando que o CBD resolve. E que esses outros componentes, eles não têm efeito prático, muito pelo contrário. Nós temos conhecimento de pessoas que tomaram óleo da maconha a partir do plantio e que se deram mal, que teve efeitos prejudiciais à saúde. A dipirona, só para você ter uma ideia, que todos nós tomamos, a dipirona, ela passou 10 anos fazendo testes para que fosse colocada no mercado. Nós precisamos ter responsabilidade. As pessoas precisam entender que existe uma indústria poderosa que quer liberar a maconha no Brasil. Uma indústria de 124 bilhões de dólares até 2024. Então, grandes interesses comerciais estão em jogo. E o objetivo é glamorizar a maconha. É tornar a maconha algo que na década de 60, de 50, era o cigarro. E a gente viu ao longo do tempo o que é que o cigarro fez com o organismo humano. A maconha ela tem um potencial 8 vezes mais destrutivo. Ela não é uma droga leve, é uma droga perigosa, especialmente para a juventude. Senador, o senhor apresentou esse projeto perto da aprovação da sugestão legislativa que chegou ao Senado, que propunha a regulamentação, né, do uso medicinal da maconha e, enfim, eram mais de 900 artigos, né? E qual o senhor imagina que essa sugestão legislativa foi convertida em projeto de lei e está tramitando no Senado agora? Como é que o senhor avalia a possibilidade de regulamentação? Eu avalio que é um projeto, é uma sugestão que tem muitas falhas, né, que foi aprovado na CDH. Eu fui um voto contra, inclusive li um relatório de várias laudas mostrando as falhas. Por responsabilidade na nação, eu acredito que a CAS, que a CCJ, que a CAI vão ter um entendimento diferente, né? Nós vamos propor audiências públicas para buscar a verdade, né? E eu acho que isso é um papel de um parlamentar, buscar a verdade e ter respeito à vida e à saúde das pessoas. Foi publicada hoje a lei que prevê uma nova organização de órgãos da Presidência da República e ministérios. Entre as novidades, o texto reformula atribuições da Casa Civil e da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens que mostramos nesta edição no nosso site. Acesse senado.leg.br/TV. E muito obrigado pela sua companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.